Antes da gente começar o vídeo, um anúncio rápido aqui do csgogame.com, um site onde você pode, através da sua sorte, tentar melhorar as suas skins clicando no botão Upgrade. Você coloca a sua skin e torce para que ela se converta numa skin melhor. Boa sorte e bora pro vídeo. E aí, rapaziada, beleza? Falenzão aqui na área para mais uma análise dos melhores jogadores de 2017. E hoje vamos falar do número 16, que foi o nosso rival, né? Um grande AWP, o meu rival, né? O Oscar. Ele é um AWP excelente, um cara que joga muito bem. Já joguei algumas partidas contra ele, na maioria saí vitorioso, perdi acho que uma ou outra só. A gente treina bastante quando vai pra Europa contra o time dele. E é um cara que sempre me impressiona muito pelo talento dele, cara. Um cara que realmente, assim, é um jogador que é candidato a ser o melhor do mundo, na minha opinião, nos próximos anos. Porque o cara é muito bom jogador, galera. Ele é assim, sensacional. Todas as armas, ele é muito inteligente, muito bom clutcher. Ele é um excelente AWP. E quando esse cara tá jogando bem, ele faz algo a mais, ele tem aquele a mais, por isso que eu acho esse cara um excelente jogador. Aqui está o post que foi feito sobre ele, o nome dele é Tomáš Staštin, não sei como é que fala isso em tcheco, galera. Acho que ele nasceu na República Tcheca, se eu não estiver enganado. Tem a mesma idade que o verdadeiro, hein? 26 anos, ele todo AWP bom tem 26 anos, só que não, né, galera, estão ficando velho já. Mas o Oscar é um jogador antigo, ele chegou a jogar um pouco CS.6 também, num time que chamava Esuba, que era um time lá da República Tcheca. Esse ano ele ganhou a Mykonos, jogou muito bem em Mykonos, o time dele foi super bem lá, ficou em segundo colocado na DreamHack Open Winter e na ECS, e foi o último campeonato do ano em Cancún. Eles mandaram super bem lá e, cara, eles estiveram muito perto de bater o FaZe naquele campeonato. Faltou, assim, uma kill. Uma kill, eles ganhavam o mapa da Inferno lá e ganhavam a melhor de 5 do FaZe. Teria sido sensacional pra eles, mas o segundo lugar ficou de bom tamanho. Foi um grande resultado pra equipe. Ficaram em terceiro na DreamHack Open Tours em Denver também. Pode ver que os ratings dele, cara, são muito altos. Os números deles são sensacionais. Quarto maior jogador de impacto, 1.28 de rating. 0.13 na Opening Kills por round. Quinto. 0.41 AWP Kills por round. Terceiro AWP que mais mata por round, 1.18 de rating, sexto do mundo nesse ano, nono na diferença de KD. Então é um jogador assim, cara, os números dele impressionam. Ele é muito bom jogador. Aqui fala um pouquinho sobre a história dele, que ele jogou no Neophyte, que é uma outra equipe. Ele sempre foi muito fã da galera do Virtus Pro. Ele comenta aqui que desde aquela época ele se espelhava muito nos caras e tudo mais. Comenta um pouquinho aqui sobre ter jogado um pouco com o pessoal lá da República Tcheca, né, que não teve muita oportunidade. O Oscar, galera, ele começou a aparecer pra gente aqui no CSGO quando ele entrou no Mouse Sports. E pouca gente lembra disso, cara, mas o Oscar, ele chegou a jogar com o Nico, cara, no Mouse Sports, logo no princípio. E o time não foi muito bem naquela época. E se você parar pra olhar, cara, você pega o Nico vai ficar entre o top 3 já esse ano. O Oscar foi top 16, então assim, são dois jogadores super bons. Mas naquela época que o Oscar jogou junto com o Nico, não deu muito certo. E um dos motivos, cara, pelo que eu lembro das conversas dos bastidores e tal, é que o Oscar naquela época, ele não tava muito afim de jogar, por algum motivo. O time marcou bootcamp, porque o Mouse Sports é vizinho de sala do time da SK. Então a gente treinava aqui na salinha, eles estavam na salinha do lado. E pelo que a gente via ali, em alguns momentos até usavam nossos PCs, esses caras. O escritório do SK e o Mouse Sports é meio que junto lá, em Colônia. Então, eu lembro que tava rolando um bootcamp, e se eu não me engano, o Oscar não queria ir pro bootcamp, e eu tinha que ir embora mais cedo. E assim, o Oscar, ele deixa às vezes alguns problemas familiares, algumas coisas assim, atrapalhar um pouco a carreira dele. Isso aconteceu porque o Nico tava no time, né? Então, pode, até mesmo ele fala aqui, ó, o Oscar não levou o CSGO muito a sério no começo, né? Mas isso antes, não desse caso que eu tô falando, quando o CSGO nasceu e tudo mais. Aí vai falar algumas outras coisas aqui, ofertas do Neophyte, que era um time que ele jogou, vai comentar sobre mais algumas coisinhas aqui. Aqui tem uma foto dele, ó, junto com o Boldic, Stico, Engel, Zero e o coach deles, gosto de chamar ele de LGBT, tá aqui no canto. Então, eles jogaram esse torneio aqui, que foi num estádio, inclusive, né, lá pra região CIS também. Foi um evento super legal, que foi no estádio de futebol, e tudo mais. Hoje em dia ele ainda joga com o Stico, não joga mais com esses outros caras aqui, né, mudou um pouquinho o time dele. O time dele agora, no momento, é Rops, que é um jogador novo, e o Rops é engraçado que ele saiu da FPL, é um talento que surgiu aí jogando mix, como se o cara estivesse jogando os mix da GC aí, o cara meio que saiu assim. O Stico, que é do mesmo país que o Guardian, por sinal. O Sunny, que é finlandês, e o Sunny também é um bom jogador, e tava jogando nos times finlandeses até se chamar Mouse Sports, tem jogado muito bem. O Chris J, que sempre foi um AWP, mas agora com a entrada do Oscar, o time passou a ser o capitão e muito mais rifle do que a W. Ainda pega a AWP como secundário, mas ele deixou a AWP na mão do Oscar. E faz sentido, né? O Oscar realmente é muito bom, cara. Se você for olhar um pouquinho dos resultados aqui do Mouse Sports contra o SK, inclusive a gente pode procurar aqui, ó, o próprio profile do Oscar, que agora na Glitch.org tem umas features novas aqui que mostram umas coisas legais, ó. Se a gente for nas estatísticas aqui do Oscar, estatísticas completas do Oscar e colocar aqui oponentes, ó. Vamos achar como é que ele manda, se ele manda bem ou não contra a nossa lineup, ó. Contra a lineup do Fallen aqui. Vamos procurar
pra falha. Ó, ele tem um 1.11 de rating em 5 mapas contra a lineup que tinha o Phelps, né, no caso, que o Fer sempre esteve. Vamos ver aqui tem o Boltz, que acha uma outra aqui. A gente não jogou com o Boltz contra ele ainda, exatamente, não jogamos ainda com o Boltz contra ele. Mas uma coisa que eu lembro das partidas contra o Oscar, cara, é que todo pistol round de USP ou de Clock, ele dava um jeito de pegar a USP e arrebentava a gente nos pistols. Então ele é muito bom jogador de pistola também, o Oscar, cara, e isso ajuda, né, um jogador que tem impacto de pistol costuma ser muito importante pro time. Aqui vai mostrar um pouquinho sobre as estatísticas dele no ano, né, ele teve 4 EVPs e um MVP, que foi o torneio que eles ganharam em Mykonos, mas ele foi bem também nesses outros torneios, né, e repara que do time dele ele tá sempre ali despontando, é uma das estrelas do time. O Major do ano passado deu dó deles porque eles chegaram jogando muito bem, cara. Teve um Major que eles ficaram 2-0, eu não lembro se o Oscar tava no time ainda ou não, mas teve um Major do Boston Sports que eles estavam 2-0 e saíram 3-2, saíram 2-3, né, eles perderam 3 jogos na sequência. E esse Major que tá rolando agora, o Mouse Sports, você vai até achar aqui o time dele aqui, ó. O Mouse Sports já ganhou do Avenger 16-12, espancou o Navi na Mirage 16-2, mas foi espancado pelo Cloud9 na Trem 16-5. Então tá 2-1 por enquanto o Mouse Sports. Eles precisam ganhar mais um joguinho para classificar pro Major, né? Para entrar de fato na próxima etapa do Major. Já é Major agora, tecnicamente falando, depois das mudanças da Valve. Aqui fala, ó, um pouquinho sobre o pedaço do jogo o pedaço da época que ele jogou com o Nico, né? Aí ele fala o seguinte, ó: eu não diria que o jogo foi construído em volta de mim, cada um tinha a sua própria função, mas, mais do que tudo, eu tenho um approach diferente nisso. No sistema do Hellraiser no Mouse Sports era diferente e eu tive que ajustar, que não foi o problema. Foi uma época boa, eu só tinha que parar com algumas coisas inúteis, focar no meu próprio jogo, ao invés de ter minha cabeça em outro lugar, que isso normalmente é o meu maior e mais frequente inimigo, né? Que ele fala o seguinte aqui, ó, falando a respeito de ter mais liberdade depois que o Nico saiu do time. Aí ele fala o seguinte agora a respeito disso, a gente tem mais liberdade ou não. Eu tive a liberdade no Vegas com o Nico também. A gente estava andando pelo mapa comunicando. Foi uma ótima experiência, mesmo que eu tivesse esperado que essa cooperação fosse durar um pouco mais. Aí ele diz aqui que, mesmo com o Nico do time, ele tinha liberdade. E que ele esperava que durasse um pouco mais essa parceria com o Nico e acabou indo pra FaZe depois, entrando no time lá que vocês conhecem. Aí vai falar um pouquinho mais sobre os caras aqui. Fala um pouquinho sobre o SK, que inclusive, ó, o Checo colocou grandes números no Mouse Sports, numa vitória contra o Singularity e também na derrota contra o SK, mais uma vez se destacando do lado TR com 1.31. Ele é realmente muito bom jogador, galera, muito bom jogador. E nos treinos, cara, você sabe, velho, muita gente fala, né, futebol também, a galera fala, putz, vocês ficam assistindo o Messi jogar as partidas e acham fenomenal porque vocês não treinaram com ele. Já vi alguns jogadores de futebol falarem isso. Porque no treino o cara tava despojado, o cara arrisca um pouco mais, tem menos pressão, o cara pode fazer uma jogada um pouco diferenciada, porque, meu, se perder não vai mudar muita coisa. Então, em treino, a gente viu o Oscar, assim, às vezes fazendo umas jogadas, meu, sensacionais, absurdas mesmo. Jogou um inferno contra ele esses tempos aí, de scout pra tudo que é lado, pedalando todo mundo. Isso às vezes riscos que ele tava correndo que durante o jogo ele não correria normalmente. Mas isso mostra o talento do cara. Aqui mais uma foto do Oscar. Ele não jogou muito bem no Major de Krakow. Não jogou muito bem. Aí faz uma outra pergunta aqui, ó, importante. Ó. O Mouse Sports fez mais trocas durante o meio do ano na pausa, que resultou no Oscar tendo 2 novos teammates, o Sunny e o Stico. Aí ele respondeu: pra mim, só mudou o cara que divide o quarto comigo. Não, mas não. Nosso jogo mudou. A gente costumava jogar no medo. A gente sempre estava com medo de alguma coisa a mais, de criar uma situação. O Sunny e o Stico são criativos e quando estão jogando bem, podem criar espaço para os outros ou até mesmo ganhar um round por eles mesmos. Então você acredita mais em si mesmo, você sabe que o seu jogo não é só você, mas também os outros 4 jogadores. Então ele diz que o time ganhou mais confiança, o time pode jogar com medo com a entrada do Sunny e do Stico. E o Sunny realmente é um jogador que busca jogo, ele sempre se destacou bastante da equipe finlandesa dele no passado, justamente buscando bastante jogo. Vai falar um pouquinho mais sobre os caras aqui, ó, tem um vídeo legal quando ele foi MVP, vai aparecer algumas jogadas aí durante o vídeo. Aqui ele fala sobre a vitória, que foi o único campeonato que eles ganharam, né? Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso. Saborear a vitória num torneio como a SG Tour Mykonos foi muito bom, mas eu não acho que isso teve um impacto na minha performance. Foi mais sobre a exaustão de ficar viajando, porque a gente estava jogando em Malmo, depois Mykonos, depois em League na sequência. Eu estava doente de novo, foi o que mais impactou. É difícil trabalhar, né, jogar bem, quando o seu cérebro não está funcionando, mas eu tentei dar o meu melhor. Infelizmente, a fama foi reposta pelo desapontamento. O que ele está dizendo aqui, galera? Ele foi o MVP lá da Mykonos, depois foi jogar o League Premier, um desses campeonatos, e ele foi muito mal. Acho que foi a League Premier, não jogou muito bem. Então todo mundo estava esperando muito dele, mas ele ficou doente e não conseguiu atuar tão bem. Vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas aqui, e aí vamos lá, ó. Por que o Oscar é o 16º, galera? Segundo que ele teve .org. Não tem como escapar do fato de que o Oscar jogou muito bem nos eventos que ele foi, já que ele foi o 6º maior rating, se você olhar em consideração, né, os grandes e pequenos eventos. Teve 1.18. E também foi um dos melhores fraggers, 0.78 kills por round. E um dos melhores alpers, 0.41 kill por round, terceiro. Então, quinto melhor fragger, terceiro melhor alper. O Checo também se destacou em termos de impacto, o que pode ser visto em algumas estatísticas. Ele teve 0.13 opening kills por round, uma abertura, né, pegar o primeiro kill. 20.2% de multi-kills nos rounds que ele jogou. Quinto que mais tem multi-kills. E 1.8% dos rounds que ele jogou. Terceiro. No Clutch ele jogou, né? O terceiro cara que mais jogou Clutch no time dele. A sua performance de MVP na ESG Tour Mykonos foi um dos grandes picks, das grandes
do nível mais alto que ele jogou esse ano. E mesmo que o evento não tenha sido dos maiores, foi um dos mais competitivos do ano. It was one of the most competitive events of the year, not to earn such a level. Diz o seguinte, mesmo que não tenha sido um grande evento, dos pequenos foi o que foi mais competitivo, que não ganhou aí a fama de grande evento. Então, ou seja, foi um dos melhores pequenos eventos, vamos dizer assim, micros, foi muito competitivo. Realmente foi um campeonato legal. Aí vai falar um pouquinho sobre o final, e aí a prediction dele, que vai entrar no top 20 de 2018, ele disse que o Electronic, é difícil dizer, normalmente eu diria que é o Frozen, mas ele ainda tem tempo. Então eu vou dizer Electronic porque o Zeus e o Simple, que são players que ele pode aprender muito e se tornar um dos melhores. O Electronic tá jogando no Navi agora, essa é a prediction do Oscar para quem vai entrar no top 20. Então, cara, fora do jogo, bastante tímido, ele não é muito de entrosar, de trocar muita ideia com ninguém assim do cenário, não vejo ele familiarizado com outros players, só com a galera mesmo que eles estão juntos. Eu tive alguma outra troca de ideia com ele só, depois de alguma outra partida, mas é um cara bem na dele, assim, um cara bem tranquilão. E um cara de um talento absurdo. Uma outra curiosidade sobre o Oscar, que a gente não comentei, lá na Europa o pessoal costuma jogar o FPL, né, que é o mix lá entre os melhores jogadores e tudo mais. E o Oscar sempre foi um cara que se destacou muito no FPL. Pra você ter uma ideia, tinha uma época que quando a gente ia lá jogar um pouquinho desses mix, quando a gente tava treinando lá em bootcamp, a galera falava, vamos onde o Oscar não tá. Ou, putz, o Oscar tá no outro time, já perdemos. Porque assim, ele tinha uma famazinha de muito bom online. Até que quando ele entrou no mouse e tal, começou a pegar firme, ele meio que transformou. Hoje a galera com certeza não fica falando que o Oscar é meio internet e tal, porque o cara já jogou muito na LAN, né? Então é isso aí, parabéns pro Oscar pelo top 16 esse ano. Acho que ele mereceu mesmo entrar nessa lista. Ele é um grande jogador. E se fosse pra arriscar, cara, eu acho que o ano que vem o Oscar vai estar mais na frente do que top 16. Esse é um cara que eu vejo com potencial de estar muito top, tá? Inclusive a gente já fez até comentários aqui no time. Imagina o Oscar jogando na FaZe, por exemplo, que ele é um cara muito habilidoso da LP. Um cara que, por exemplo, na FaZe cairia muito bem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Parabéns, Oscar. E valeu, galera.